Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast The Road to Energy Summit, que conta um pouco da história até de chegar nesse grande momento em junho. Eu sou o Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit, vice-presidente de Energia e Sustentabilidade da MIT Technology Review. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o papel do biometano e do biogás na transição energética. E para gravar esse belíssimo podcast, tenho comigo minha COO, Tatiana Yagura, minha co-host, Tatiana. Obrigada, Hudson. Olá a todos. Este é um videocast mais que especial porque ele faz parte da nossa iniciativa Women in Energy. E hoje temos o prazer de receber aqui com a gente Renata Isfer, presidente da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, e embaixadora do Energy Summit. Obrigada, Renata, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Como eu estava conversando antes com vocês, o Energy Summit já virou um evento que não se pode perder na agenda de eventos de energia do Brasil e energia como um todo. E é um prazer ser embaixadora de vocês e estar com vocês aqui hoje. Bom, Renata, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, a gente sempre tenta dar uma olhada no overview. Então, eu queria que você se apresentasse a Biogás e falasse um pouquinho do cenário geral do biogás e do biometano aqui no Brasil. Tá bom. Eu sou Renata Isfer, eu de carreira, comecei minha carreira no setor público, procuradora federal dentro da AGU, fui para o Ministério de Minas e Energia, lá fui chefe do jurídico e cheguei a ser secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Hoje estou à frente da Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, a Biogás, que tem cerca de 160 associados de toda a cadeia de produção do biogás. Então a gente tem produtor, mas a gente também tem consumidor, tem fornecedor, tem toda a rede de logística. E é uma honra para mim e até uma alegria mesmo poder tratar e divulgar o biogás, que para mim é uma coisa maravilhosa. A ideia de que você pode pegar um problema, que são os resíduos, que são algo que está emitindo metano na atmosfera, que está causando problemas para a transição energética, para as mudanças climáticas, e você vai transformar numa solução, numa energia renovável. Então, lembro a primeira vez que meu pai falou disso para mim, que tinha um negócio de lixo que virava energia renovável. Eu falei, você deve ser louco, pai. Imagine que vai transformar lixo em energia renovável. E não era isso, tem muitos anos, né? E então eu sou apaixonada. Hoje, em termos de biogás para energia elétrica, a gente tem cerca aí de 12 milhões de metros cúbicos por dia sendo feito. Não é a maior tendência que a gente tem hoje do uso de biogás, não é mais para energia elétrica, apesar de que hoje o maior uso ainda é esse. Mas o que a gente está vendo para o futuro é esse biogás sendo usado para produzir biometano, que é um biocombustível de segunda geração, justamente que faz esse aproveitamento dos resíduos orgânicos e tem aí um potencial enorme para o nosso país. Hoje a gente tem 11 plantas autorizadas pela ANP para comercializar biometano, tem mais 23 em autoprodução, ou então que fazem uso disso para a indústria, porque daí não precisa de autorização da ANP. E ele tem mais 32 plantas aguardando autorização. Então, hoje, a produção é de 850 mil metros cúbicos por dia. O que está aguardando autorização é mais 1.400.000, ou seja, você mais do que duplica em pouco tempo, porque você está aguardando essas plantas serem autorizadas. E, além disso, tem um levantamento que a gente faz na Biogás com os nossos associados, que é bem na base do... E aí, o que você está pensando em investir? Você liga no telefone mesmo, que os nossos associados responderam para a gente as plantas que eles estão planejando fazer nos próximos anos. Não contam todas, porque a gente sabe que tem um timing deles, mas mesmo nisso a gente chega em 8 milhões de metros cúbicos por dia até o final da década. Ou seja, se aumenta em 10 vezes aí num intervalo bastante curto. E com o combustível do futuro e com a reforma tributária, que trouxe uma redução, um desconto considerável da tributação em relação aos respectivos fósseis, a gente acredita que pode alcançar o nosso potencial de curto prazo, que é de 35 milhões de metros cúbicos. Então, assim, é um momento em que está todo mundo animado, todo mundo buscando produzir, especialmente porque a Petrobras já fez uma chamada pública de biometano. Então, assim, se você fala com o setor, está todo mundo que nem louco de tanto trabalhar e correr atrás, porque agora é a hora do biogás. Que legal, Renata, muita oportunidade aí para o Brasil, né? E como a gente sabe que o Brasil também é um dos
maiores produtores mundiais, produtores agrícolas mundiais, e que a gente emite aí gera milhões de toneladas de resíduos orgânicos que podem, né, ser transformados em energia renovável. E aí, com os dados que você passou agora para a gente desse potencial enorme de passar ali daqui a pouco para 8 milhões de metros cúbicos por dia, e depois tem esse potencial de 35 milhões de metros cúbicos por dia. Como que você vê essa capacidade desses recursos de transformar a nossa matriz energética, e quais setores você acha que vão se beneficiar mais desse? Bom, como acho que vocês sabem bem, a nossa matriz elétrica já é bastante renovável. O que não é tão renovável na matriz elétrica é justamente a questão de potência, de geração na hora de ponta, que é a hora que mais precisa. Então, o biogás, eles têm essa flexibilidade de gerar em horário de ponta. E esse último leilão que vai ter agora, que foi a chamada, finalmente está deixando a gente competir de igual para igual para o fóssil. Não é nem vantagem, é de igual para igual, porque antes se pagava mais caro pela energia de gás natural fóssil do que pela energia de biogás. Então, pode vir alguma coisa aí, mas o grande X da questão e a grande diferença do biogás e do biometano é que ele promove a descarbonização dos setores que são de difícil abatimento das emissões, que são justamente a indústria, a agricultura e a parte de transporte. O transporte engloba tudo, né? Porque boa parte das emissões, tanto da indústria quanto da agricultura, é do frete. E você pode ter caminhões com a tecnologia de GNV, do gás natural veicular, que já é utilizado, que já existe, que está aí, usando o gás renovável, que é o biometano. Então, o mais interessante disso, e essa é a demanda mais madura que a gente tem hoje, que a gente acredita que vai avançar nesse próximo ano, é que ela, além de tudo, é competitiva com o diesel, economicamente competitiva. Então, a questão de troca é de superar o problema do ovo e da galinha, porque não tem posto de abastecimento, porque não tem caminhão porque não tem posto de abastecimento, mas os próprios produtores agrícolas hoje estão estudando bastante para trocar as suas frotas. Então, o caminhão que vai levar etanol vai ser movido a biometano. Então, essa é uma mudança que a gente vai sentir de forma bastante rápida aí nos próximos 1, 2, 3 anos. Além disso, para descarbonizar a indústria, tem pela própria geração de energia, para a indústria, seja térmica, seja mecânica, seja elétrica, e também como matéria-prima. Em dezembro, teve a inauguração da primeira fábrica de amônia verde do Brasil, a partir de biometano. Aliás, uma das primeiras do mundo de biometano, porque não sei nem se existe. De amônia verde, eu sei que existe, por exemplo, na Austrália, a partir de hidrogênio, mas você tem aqui no Brasil de biometano. Então, e essa parte justamente dos biofertilizantes é um outro setor da agricultura que emite, porque geralmente usam fertilizantes nitrogenados que vêm do gás natural. Então, é um segundo ponto que traz aí bastante relevância e que a gente pode ver avanço nos próximos anos. Então é isso, ele vai beneficiar todos esses setores e vai beneficiar a economia como um todo. Legal, Renata. Acho que você mencionou um ponto, né, que a gente já até abordou isso aqui no outro podcast que a gente gravou com a Elber, né, da questão da intermitência, né, que as fontes renováveis, eólica e solar possuem, né, e a gente de fato vai ter que ter alguma solução para os horários de ponta, como você mencionou, para os horários que você precisa controlar mais a oferta de energia, né? A gente falou um pouco já de nuclear, de hidrogênio também, e obviamente o biogás é uma super solução para lidar com isso na questão do setor elétrico. Mas eu queria pegar um ponto, você falou da questão logística, né? Que é uma questão que é sempre, né, quando você fala de mobilidade, é o ovo e a galinha, né? O que vem antes? Vem o automóvel ou a infraestrutura de abastecimento. A gente vive isso também em outros ambientes, né? Mas no caso do biogás, também tem uma questão que sempre chama a nossa atenção, que é a logística do resíduo para produzir, né, isso, né, segundo os dados da IRENA, né, o Brasil tem uma das piores taxas de aproveitamento de resíduo para energia, né, menos de 10%. Então, como é que você vê essa questão, não da logística do biogás, do biometano, mas a logística dos resíduos para começar a produção do biogás e biometano? Olha, esse é um problema grave no Brasil, né? Se só 10% vai para a geração de energia, você ainda tem que lembrar que 40% de todo o lixo do Brasil ainda vai para lixão,
que está contaminando o solo, que está contaminando tudo. Então, é um problema de saúde pública de verdade. A gente vê uma mobilização nesse sentido para você avançar, mas não é uma solução simples, né? Mas o ponto que eu acho que é interessante, que é bom a gente divulgar, é que, assim, geralmente quando o pessoal dos municípios, porque isso é uma questão muito municipal, vai fazer a conta para ver quanto que vai custar aquele lixo, porque todo mundo paga a conta de água, paga a conta de eletricidade, mas do lixo ninguém quer pagar, né? Então, e ele tem um custo. Só que o biometano e o biogás, eles se apresentam como uma fonte de renda para esse aterro, para a construção desse aterro. Então, assim, ele vai, porque não é só o custo do aterro, você vai ter a renda de você fazer biogás ou biometano. Esse biometano pode abastecer os próprios caminhões que fazem a coleta do lixo, especialmente se fizesse uma coleta seletiva, que a gente fizesse uma seleção dos orgânicos. Mas para o Brasil, se a gente tiver um aterro, isso já é maravilhoso, porque o Brasil tem um problema com isso. Então, é uma questão de lembrar que na hora de você fazer a conta para os prefeitos, pô, dá para fazer um consórcio entre prefeitos, entre prefeituras, para você unir ali e usar esse combustível para iluminação pública para os ônibus municipais, né? Então, você tem essa renda, você pode ter a renda do CO2 biogênico que sai da purificação do biogás, você pode ter a renda e que vai ser usado para os combustíveis sintéticos. Então, tem outra, e do próprio biofertilizante digestato que sobra, ele é um biofertilizante super rico. Então, se você usar tudo isso, para a prefeitura não vai ser o custo, vai ser uma oportunidade e uma forma de ganhar dinheiro. É só uma questão da gente levar essa mensagem e de mostrar essas oportunidades para os prefeitos. Mas é um setor novo, a gente está começando, mas ele vai ser diferencial para a gente conseguir superar esse problema grave dos resíduos no Brasil. Legal, Renata, você falando agora todos esses exemplos ali que você deu, me fez lembrar de 2 exemplos que eu acho assim, acho inspirador, que foi um em São Paulo e outro no Paraná, e um é resíduos urbanos e outro é resíduo agrícola, né, agroindústria. Então, bom, por exemplo, lá em São Paulo tem o aterro sanitário Bandeirantes, que eles já transformam, né, os resíduos orgânicos urbanos em biometano e que, segundo a Comgás, abastece 10% já da frota deles urbana. E o do Paraná, que foi assinado recentemente ali pelo governador do Paraná, nossa terrinha. Somos conterrâneas. Sim, assinou ali um protocolo, né, protocolos para transformar, então, o biogás e o biometano para o transporte rodoviário. Então, e ali é mais focado na agroindústria. Eu até achei interessante e engraçado que o secretário de Planejamento falou, né, sugeriu, vamos mudar aí o conceito de agroindústria, agronegócio para agroenergia. Então, achei bem legal essa fala. Aí, Renata, a minha pergunta é assim, você acha que esse tipo de projeto pode ser expandido em outras cidades brasileiras e quais os desafios que você vê para essa integração? Tá ótimo. Bom, olha, aterro já é uma tendência grande, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem Seropédica, deve ter em breve, ainda esse ano, Nova Iguaçu e mais um outro. Em São Paulo, no final do ano passado, inaugurou a Planta de Caieiras, que é o maior aterro de todos, e começou com 70 mil metros cúbicos, o que já é bastante, mas ele tem o potencial de abastecer assim, a cidade de São Paulo inteira, se você quiser, com ônibus a biometano. Imagine, recebendo todos os resíduos de São Paulo. Então, vamos ter Jaboatão dos Guararapes, em Recife. Essa é uma tendência que está se confirmando e até os que geravam energia elétrica agora estão mudando para biometano. Aliás, falando sobre isso, falando sobre a nossa terra, eu já tive a oportunidade de conhecer a estação de tratamento de esgoto Aete Belém, lá no Paraná, que gera biogás, inclusive produz biofertilizante dentro da própria planta, e eles fazem um sistema de cogeração, que eles usam tanto o lodo do esgoto, quanto recebem tudo que sobra da Ceasa e juntam esses 2 resíduos para fazer o biogás. Então, é um outro projeto bastante interessante. Quando você olha para a agroindústria, a gente pode separar em 2 momentos, tá? De um lado, você vai ter os produtores de etanol,
que são o maior potencial do Brasil. Quase metade do potencial do Brasil vem do etanol. E eles estão se movimentando muito para fazer. E daí são grandes investimentos, são grandes plantas. É um outro perfil de você olhar já como negócio. E quando você olha, por exemplo, para essas alternativas do Paraná, muito vem de cooperativas, de produtores de suínos que se reúnem para pegar, falando da logística de resíduos, né, para pegar esses resíduos e produzir junto, inclusive abastecer os caminhões que eles têm dentro da cooperativa. Então, é um modelo também muito legal e que vai avançar muito. E os corredores sustentáveis que você falou são, assim, o grande momento, que é o, como eu falei, esse uso no transporte é o que está mais caindo de maduro para a gente usar como demanda, porque ele é competitivo. Ele vai fazer essa diferença, especialmente quando o Estado está envolvido. A gente vê que o Estado que está estimulando, que traz esses benefícios e que divulga as oportunidades do biogás e do biometano, são os que estão crescendo. Não é à toa que o Paraná hoje é o maior produtor de biogás. E São Paulo hoje é o maior produtor de biometano. Já foi o Rio de Janeiro aqui, agora está São Paulo, mas os estados que estão se movimentando estão crescendo. E a gente vê esse movimento se espalhando. Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Bahia, estão todos falando disso. Então, é um momento muito interessante que a gente está vivendo. Bom, o meu Rio de Janeiro perdeu, né, essa posição aí para São Paulo recentemente. O Paraná continua liderando, os paranaenses aqui liderando essa corrida. Mas né, a gente tem conversado muito com o governo do estado, né, é nosso patrocinador master, ajudando a construir. Acho que o Energy Summit pode ajudar desse porrãozinho, né? E eles têm sido grandes parceiros. Nós temos um termo de cooperação assinado com a Cinemark, com o governo do estado do Rio. Eles estão também interessados e a gente acredita que consegue avançar aí em breve para o Rio de Janeiro correr atrás dessa primeira posição do biometano. É isso aí. E aí, Renato, continuando nosso ótimo bate-papo, né? A gente teve uma breve discussão aí da diferença dos resíduos agrícolas, urbanos. Eu acho que realmente são questões logísticas bem diferentes, né? Mas acho que ambos têm em comum, né, o que a gente viu aqui no estudo da EPE, né, sobre a capacidade de redução de emissões de gases de efeito estufa, descarbonização. Quando você olha o ciclo completo, comparado com combustíveis fósseis, chega a 90% de redução, né? Então, realmente, o pessoal fala que o gás é o combustível da transição, talvez o biogás é mais ainda, né? Então, tem uma possibilidade aí de fazer muita coisa nova. E a gente usa como framework metodológico, né, em tudo que a gente faz, tanto na MIT Technology Review quanto no Energy Summit, né, a metodologia do MIT RIP, que são das 5 pontas, né, que um ecossistema de inovação ele acontece quando você junta governo, grandes empresas, universidades, startups e investidores. Né, a gente fala um pouquinho de investidores, fala um pouquinho de governo, né, falamos aqui, e eu queria que você falasse para a gente um pouco o que tem surgido de novas tecnologias, sejam dentro das grandes empresas, como você mencionou, da questão da amônia, sejam de startups, se existem, e como é que elas estão se posicionando dentro dessa indústria, né? A gente sabe que energia é capex intensivo, então startups têm que né, se adaptar a esse tipo de dinâmica do setor de energia de maneira geral, e de universidades, tem alguma coisa também acontecendo de novidade aí nessas 5 pontas. Antes de responder a pergunta sobre aquele primeiro ponto que você falou das emissões, teve um estudo que foi feito pela LCA Consultores que foi olhar as emissões de todas as tecnologias que a gente tem para caminhões, porque o caminhão pesado ele é 6% do número de veículos, mas mais da metade das emissões que a gente tem no setor de transporte. E é interessante, porque comparando biometano, hidrogênio verde, o verde mesmo de eletrólise, de energia renovável, considerando caminhões elétricos, considerando biodiesel 100%, comparou todas essas tecnologias, considerando análise de ciclo de vida, né? Desde como você gera essa energia até o descarte dos materiais. E o que menos emite é o biometano, menos do que o hidrogênio, que é muito rico em energia elétrica, do que o hidrogênio verde, menos do que o biodiesel. Não é querendo, querendo trazer a sardinha para o meu lado, mas não é a competição, tá? A gente tem tanto para descarbonizar que tem espaço para todos esses caminhões. Inclusive, se a gente fosse trocar todo o diesel para o biometano, nosso potencial canta 60% do diesel para o país. Então, dá para ter
de todo mundo um pouquinho, não é sobre uma briga, é sobre uma diversidade dentro de geração de energia, que é muito importante, até para a gente não ficar dependendo de uma coisa só, como aconteceu com o petróleo por tantos anos, que o mundo quase que acabava refém, né, dos grandes produtores. Mas agora, voltando à sua pergunta, sobre tecnologias, né? Então, a gente vê uma tendência de olhar várias coisas, desde muitos projetos, especialmente na academia, olhando para fazer biodigestores, para criar novas tecnologias, inclusive aqueles pequenos que podem ser usados em casas para alimentar fogões e ter uma tecnologia limpa para cozinhar, como novas culturas, como combustíveis sintéticos. É uma grande tendência você olhar para combustível sintético. Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, eu estive na FINEP hoje, aqui antes de vir para cá, para tratar das oportunidades, dos editais que existem, seja de subvenção, seja de crédito, né, de financiamento com taxas melhores para justamente esses processos dentro, no caso, de bioenergia e de resíduos que tem. Então, assim, a gente tem um bom caminho para avançar, especialmente para trazer para o Brasil algumas tecnologias que ainda são importadas, apesar de a gente ter muita tecnologia brasileira, ainda tem alguns desafios nesse ponto. E temos um GT, inclusive, de inovação esse ano na Biogás, justamente para identificar quais esses pontos sensíveis, aonde que a gente tem que focar nessa questão de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, para o próximo Energy Summit, quando eu vier, eu vou te trazer os itens que a gente marcou, que são os preferenciais para a gente ir. Mas tem muita coisa acontecendo e a gente acredita que vai vir muito mais eficiência aí, tanto para gerar mais energia da mesma quantidade de resíduo, como, enfim, outras tecnologias que vêm aí até para a logística e para levar isso ao consumidor. Renata, sensacional estar encaminhando aqui um pouquinho para o final. Eu queria dar mais um ponto, né, que você falou um pouco de cadeia longa, né, as oportunidades elas podem estar na questão do biogás, do biometano, em várias pontas, né, na logística, na produção, na coleta, né, eu acho que é uma coisa super interessante. E um outro gancho que você falou também sobre o não competir, né? Eu acho que é um propósito do Energy Summit colocar todas as energias juntas ali, né? Todo mundo que vem aqui fala da sua fonte de energia. Eu acho que, né, a gente vê uma matriz energética diversificada, né? A gente usa como base os 4Ds, e isso é meio consenso, né? Descarbonizar, descentralizar, digitalizar e democratizar o acesso à energia. Então é muito bom ver os seus argumentos sobre o biogás e o biometano também, sem dúvida, vai fazer uma parte cada vez mais importante da nossa matriz. E, por fim, eu queria te perguntar sobre os elos da cadeia, né? Eu acho que a gente falou aqui de maneiras pontuais ao longo do episódio. O que você considera hoje, dentro dos elos, desses elos, que seria o mais importante? E aí depois a gente se encaminha para o nosso momento Energy Bits. Oportunidade é o que não falta dentro do nosso setor, porque ele está crescendo num ritmo muito rápido. Inclusive, para quem está assistindo aqui, que está entrando no mercado de trabalho, está pensando numa transição, gente, poucas pessoas entendem de biogás e biometano no Brasil. O que não falta, gente, todo mundo querendo correr atrás de alguém com esse conhecimento. Então, mas tem oportunidade desde a produção, para o fornecimento. As distribuidoras e transportadoras de gás fóssil estão estudando o biogás e o biometano, porque isso é uma grande alternativa que vai ser o futuro da energia. Então, tem várias questões que estão avançando. Eu acho que, em termos de desafios, o que a gente tem para trazer é principalmente essa questão de infraestrutura. A infraestrutura de gás no Brasil, ela foi feita considerando o gás fóssil, que está mais na costa. Inclusive, sempre teve aquele debate de que o gás estava longe da demanda. O biometano está perto da demanda, ele está em todo lugar. Onde tem gente, tem resíduo, né? E onde tem agricultura, tem resíduo. Então, o desafio, eu vejo que dessa parte de logística começa muito por fazer polos logísticos, hubs, para que você aproveite esses resíduos de alguns lugares que hoje pode não ter infraestrutura, mas que podem viabilizar essa infraestrutura. Então, acho que a infraestrutura é o X da questão hoje para a gente avançar. E um outro polo que vai ser extremamente relevante
é o da certificação, né? A gente está aí vendo o combustível do futuro que vai ser regulamentado, que vai criar o certificado de garantia de origem de biometano, e essa certamente vai ser uma ponta da cadeia que vai ajudar, inclusive, a lidar com a questão de falta de infraestrutura em alguns lugares, porque você vai poder vender separado o atributo ambiental da molécula de energia em si, e esse também é um outro ponto que a gente tem que avançar bastante e que vai fazer a diferença para alcançar todo o potencial que o biogás tem. Bom, pessoal, então chegamos ao nosso momento Energy Beats, como manda a tradição do nosso videocast. A primeira dica é da nossa convidada. Renata, qual é o seu beat de hoje? Bom, vou recomendar um que eu já falei, que é um relatório que foi feito na parte de mobilidade de baixo carbono, comparando justamente para trazer essa noção de neutralidade tecnológica, que é o relatório do professor Luciano Coutinho, da LCA Consultores. E eu recomendo também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da parte técnica, seguir o Dr. Biogás, que não é da associação, mas ele traz várias questões interessantes que valem a pena para conhecer. Excelente, Renata. E Tati, e você, qual o seu beat de hoje? Meu beat de hoje vai para 2 livros, Hudson, de um cientista e um autor muito conhecido e importante no mundo. Inclusive, é um dos favoritos do Bill Gates e ele influencia muito governos e executivos do mundo inteiro no setor da energia né, contemporâneo e moderno. E ele será palestrante do Energy Summit este ano, em junho de 2025. O nome dele é Václav Smil, ele já está confirmado. Então, são 2 livros que ele fala ali, Energy and Civilization, a History. Ele conta um pouco a história, né, de todas as energias, como elas moldaram as sociedades e como, no caso do biogás e do biometano, ele conta que desde os primórdios as comunidades já usavam, né, resíduos orgânicos para transformar para produzir energia, então foi um pouco o precursor do biogás moderno de hoje em dia que a gente usa. E o segundo livro é o Natural Gas, Fuel for the 21st Century, onde ele detalha um pouco mais então, o gás natural no setor energético, e ele reconhece, né, o biogás e o biometano como sendo fontes muito estratégicas, vamos dizer assim, para fontes renováveis e sustentáveis. Então é isso, Hudson. Excelente. Eu sou fãzaço do Václav Smil há muito tempo. Prazer, é uma honra conseguir trazê-lo para o Brasil, né? Eu acho que vai ser uma discussão muito interessante. Quem sabe o melhor amigo dele venha também estar com a gente aqui no LG Summit, né? Bom, o meu beat de hoje não podia deixar de ser outro, né? O site da Abiogás, né? abiogás.org.br, né? Um monte de material sensacional. Tem uma parte que eu achei muito legal, que é uma espécie de glossário, né? É uma cadeia super complexa que a gente falou, desde como coleta resíduo, né? Os certificados, né? E essa parte é muito legal para quem quiser saber mais. É um guia, né? Eu acho que para navegar. Então, minha recomendação é essa, o site da Biogás, Site novo, hein, gente? Caprichado. que tem um monte de coisas novas, materiais, publicações, né, notícias. Eu acho que vale super a pena acompanhar. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso videocast especial The Road to Energy Summit. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença Tatiane Agura, nossa CEO e co-host. Obrigada, Hudson. E também Renata Isfer, presidente da Biogás. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar tantos conhecimentos com a gente e obrigado por ser nosso embaixador. Não, eu que agradeço, Tati e Hudson, um prazer estar aqui, agradeço a audiência também que está nos assistindo e ouvindo, e a própria MIT Technology Review, que oportuniza um evento tão bom aí para a gente aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio.